Chegamos então à chave de todo o nosso processo, que são os hábitos. Quantos mais hábitos saudáveis a gente conseguir implementar na nossa vida, melhor vai ser o nosso resultado e também a nossa longevidade. Tá? Então, agora primeiro eu vou explicar para vocês o que é um hábito, como ele é construído e se ele é permanente ou não. E após a gente vai começar a conversar sobre cada hábito que seria interessante que a gente adotasse na nossa vida. Tá? Então, o que é um hábito? Um hábito é um comportamento que se repete muitas vezes de maneira quase que inconsciente. Eu já estou acostumada, eu fico fazendo e repetindo sem nem perceber. Tá? Esse hábito, ele tem alguma estrutura que acaba fazendo com que ele funcione ou não. Tá? Um hábito, então, ele vem, vocês vão acompanhar aí no workbook de vocês, um hábito, ele vem de um comportamento repetido. Então, o que acontece? Eu realizo atividade física com tanta frequência, que isso acaba se tornando depois um hábito, né? Um hábito que eu nem preciso pensar para fazer. Eu já sei que aquela hora é a minha hora de atividade física e vai me fazer falta se eu não fizer. Mas esse comportamento com frequência, ele só vem se eu tiver um sentimento de felicidade, de algo que me faz bem, que me traz bem-estar. Tá? E aí, esse sentimento de bem-estar eu só vou sentir se eu pensar que isso vai me fazer bem. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não adianta a gente sair correndo e ir para uma academia agora, eu vou começar a criar o hábito de fazer atividade física. Se eu pensar que eu não gosto de fazer essa atividade física, que eu não gosto de sair de casa para fazer isso, que eu não me sinto bem, eu nunca vou conseguir construir esse hábito da atividade física. Então, o primeiro passo que eu tenho que ter é pensar que isso vai me fazer bem, que isso vai me trazer bem-estar, clareza mental, que eu vou me sentir muito bem. E enquanto eu estiver fazendo, eu preciso me sentir feliz fazendo. Eu preciso prestar atenção em como está sendo bom aquela caminhada, em como está sendo bom aquele exercício. Aí sim, eu vou fazer isso com tanta frequência que vai se tornar um hábito. Então isso acontece para tudo na nossa vida. Se eu quiser implementar um hábito da leitura, primeiro eu preciso pensar que eu vou gostar de ler, que ler vai me fazer bem, que eu vou crescer com isso, depois eu preciso me sentir bem lendo, e aí eu vou ter o comportamento e vou ter o hábito. Então qualquer hábito que vocês quiserem implementar na vida de vocês, o primeiro passo é pensar, depois é sentir, aí é se comportar e aí se torna um hábito. Então todo início ele está no pensamento. Se o pensamento e o sentimento de que isso é algo bom não vai se manter, tá? Esse pensamento e esse sentimento é a recompensa que a gente tem de praticar determinada coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar e eu quero ter uma vida saudável, né? E aí, se eu pensar assim, eu vou comer salada, vou comer uma fruta, vou comer tudo isso, e isso vai me fazer bem, é mais fácil com que eu mantenha. Agora, se eu penso assim, eu vou trocar esse chocolate que eu como para me deixar feliz por uma cenoura, para mim ter uma vida saudável, eu não vou manter. Por quê? Porque o chocolate ele está aliado à minha sensação de bem-estar. Então, o que eu preciso pensar? Em algo que vá melhorar essa sensação de bem-estar para substituir pelo chocolate. E aí sim, depois ir engrenando o meu pensamento de que me alimentar melhor vai ser melhor para mim, eu vou me sentir muito bem, gostar de comer aquela fruta e aí praticar isso com frequência. Então sempre, qualquer coisa, vocês têm que prestar atenção nesse processo, tá? Outra coisa, um hábito, ele tem algumas fases até ele se tornar realmente um hábito, né? Ele começa com um comportamento. Isso é tipo aprender a dirigir, tá? Então, qual que é a primeira fase? Quando eu começo a dirigir, eu não sei dirigir. Eu piso no freio, na embreagem e puxo a marcha e não sei o que eu tenho que me concentrar primeiro. Então, eu tenho um inconsciente incompetente. Eu não consigo me concentrar e não sou competente nisso. Depois eu passo para um consciente incompetente. Se eu ficar muito prestando atenção, eu vou conseguir saber que agora é hora de pisar na embreagem, aí eu vou trocar de marcha, aí eu vou acelerar e assim por diante. Tá? E o último passo de um hábito é um inconsciente competente, que significa o quê? Que inconscientemente eu nem preciso prestar muita atenção, eu vou realizar aquele hábito com tranquilidade e com muita facilidade. Então, o que vocês precisam saber? Que no início vocês não vão conseguir fazer isso de maneira dinâmica e também que vai ser um pouco mais difícil, que vai precisar que vocês se concentrem nisso. Então, estejam atentos nos hábitos que vocês querem ter. E aí depois isso vai ficando automático.